Fala pessoal, estamos começando a nossa devocional semanal e eu quero falar um pouquinho sobre essa data comemorativa do nosso país, que é o Dia de Finados, onde muitas pessoas, infelizmente, estão, entre aspas, celebrando a morte, e nós temos uma cultura de vida para levar para as pessoas. Nós cristãos temos esperança diante da morte, né? Tem um ditado popular que diz, né, que nessa vida se tem jeito para tudo, só não se tem jeito para a morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu jeito na morte. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, que talvez seja o texto das Sagradas Escrituras que seja mais rico em conteúdo sobre essa questão da ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo vou sintetizar aqui o argumento de Paulo em dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte: se Cristo não ressuscitou dos mortos, Paulo vai dizer que vã é a nossa fé. Eu e você precisamos entender que a ressurreição é um ponto importantíssimo para a nossa esperança, importantíssimo para a nossa fé. Por quê? Porque toda a garantia que nós temos de que a obra de Cristo foi aceita por Deus o Pai, e de que aquilo que Cristo, proclamou sobre si é verdade, aponta para a ressurreição, Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você se lembra que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício, para que o perdão dos pecados fosse aceito e a ira de Deus fosse removida do povo, o povo pudesse voltar a ter paz e pudesse ser então bênção para si mesmo e para as outras nações da terra. Mas se o sumo sacerdote morresse, então o povo sabia que a ira de Deus ia permanecer e durante aquele tempo eles estariam então debaixo dessa ira. Qual que era a certeza que o povo tinha de que Deus havia recebido o sacrifício e que havia paz e o povo podia voltar a ser bênção para eles e para as nações? É que o sacerdote voltava vivo. Quando o sumo sacerdote ele voltava vivo do Santo dos Santos, então as pessoas podiam ter essa certeza de que o sacrifício havia sido aceito, Porque caso a oferta não fosse aceita, Deus matava o sumo sacerdote lá dentro. Qual é a garantia que nós temos de que Deus recebeu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e nós podemos ter esperança agora diante da morte, podemos confiar nos méritos de Cristo? Primeiro, Jesus ressuscitou dos mortos, Ele voltou da morte para a vida. O nosso sumo sacerdote, Ele está vivo. E segundo argumento de Paulo é o seguinte: como é que vai acontecer? Se esse negócio de ressurreição existe, como é que nós podemos entender a ressurreição do nosso corpo? E Paulo vai dizer que existem corpos diferentes, um é o corpo dos anjos, o outro é o corpo das estrelas, outro é o corpo dos homens, outro é o corpo da criação. Mas basicamente ele vai dizer: olhe para uma planta. Quando você semeia a planta, ela não é o corpo que ela vai voltar a ser, mas de alguma forma a planta que vai surgir da semente tem uma relação com a semente, e assim é o corpo glorificado. Perceba, esse corpo aqui vai ser o corpo glorificado, apesar de ele não ter, nenhum tipo de aspecto hoje relacionado ao que ele vai se tornar, mas é esse corpo que vai receber glória, é esse corpo que vai ser revestido de incorruptibilidade. Então olha só, você não vai ter outro corpo, você não vai ser o Gasparzinho, você não vai ser uma névoa voando, não, é esse corpo aqui. Se você não gosta dele, comece se acostumando com ele, mas não vai ser exatamente esse corpo, ele vai ser como uma semente para o corpo glorificado. Vai haver uma relação entre eles, ao mesmo tempo que vai haver uma desconexão. Por quê? Porque esse corpo vai ser revestido de glória, e então de alguma forma ele não vai se semelhar em todos os aspectos a esse corpo que eu e você temos hoje. Eu e você temos esperança diante da morte, nós podemos celebrar a vida, cremos na ressurreição, como Paulo diz aos Tessalonicenses: olha, vocês não precisam chorar a respeito daqueles que partiram, por quê? Porque existe a ressurreição dos mortos, ok? Então deixo com você essa mensagem no dia de hoje e incentivo você a compartilhar a tua esperança com aqueles que estão chorando, a compartilhar essa fé com aqueles que estão precisando de serem consolados, como nós somos consolados com a realidade da ressurreição, ok? Deixo com você aí mais uma vez os nossos patrocinadores, nosso agradecimento e a indicação: o Box Clube 95 e também a Abapave. Ambos, o telefone está aí na tela.
O Instagram do pessoal da Box está aí na sua tela também. Então deixa aí o telefone. Lembrando que a Abapab é um sistema de proteção veicular que cobre todo o território nacional e que você pode confiar, tá bom? Também estão as redes sociais do Cristo Vivo. Também está aí o nosso telefone para que você possa entrar em contato conosco, saber da nossa agenda, poder conversar um pouquinho. Quem sabe a gente não vai estar aí com você também, tá bom? Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui na Devocional Semanal no Caminho. Até lá.